essa nossa nova série de lives intitulada Encontrando Ajuda na Bhagavad Gita, tá? Então, quem não conhece a Bhagavad Gita, é esse livro aqui. Tem uma escritura védica, tem mais de 5.000 anos e que é considerado a essência de toda a literatura védica, né? Todo o conhecimento védico é considerado que a sua essência está aqui na Bhagavad Gita, né? É dito que não há nada que você vai encontrar nos Vedas que você não vai encontrar na Bhagavad Gita, e tem temas que você vai encontrar na Bhagavad Gita e você não vai encontrar de maneira tão clara assim nas outras escrituras védicas. Boa noite, quem está chegando. Então, essa nova série, Encontrando Ajuda no Bhagavad Gita, surgiu uma ideia do Govinda Gopal. Já tem um texto que é compartilhado nas redes sociais ou no WhatsApp, não sei se vocês já viram, em que mostra sentimentos e mostra os versos da Bhagavad Gita que vai comentar sobre esses sentimentos, né? Então tem aqui, ó, ira, aí tem vários versos, confusão, inveja, perda de ente querido, desmotivação, depressão, discriminação, medo, sentindo-se pecaminoso, esquecimento, ganância, preguiça, solidão, perdendo a esperança, luxúria, praticando perdão, orgulho, buscando a paz, tentação. Então, vários temas em que a gente vai olhar assim, a gente pode usar isso como um remédio espiritual mesmo, tipo, eu tô me sentindo meio deprimido, eu vou ver assim, deixa eu ver assim, né, quais são os versos da Bhagavad Gita que vão falar sobre depressão, e eu leio aqueles versos, leio o significado de Prabhupada, e aí já saio, né, assim, com a consciência iluminada, né, daquela questão, tá? Então é muito interessante isso. É dito que Gandhi, ele, enfim, tinha o Bhagavad Gita como um livro de cabeceira. Ele falou que nunca teve um problema na vida dele em que ele não tivesse encontrado a solução na Bhagavad Gita, né? Algumas pessoas usam a Bhagavad Gita até como um oráculo, né? Você abre ali a Bhagavad Gita aleatoriamente e Krishna te manda uma mensagem ali através da Bhagavad Gita, tá? Mas então, hoje a gente vai começar do começo aqui, pelo menos de que eu tenho aqui esses versos, que é sobre a ira, tá? Então tem alguns versos, não sei se eu vou ler apenas um ou mais de um, para a gente ver como que esse tema vai sendo abordado. Por favor, comentem, perguntem, né? Vamos interagir, né? Para ficar mais divertido aqui a nossa conversa, tá? Então, ira, ele fala aqui do verso 56 do capítulo 2, tá? Então, antes de abrir a Bhagavad Gita, a gente canta um mantra em que a gente reverencia a pessoa suprema, que é esse Deus que habita tudo, habita todos os átomos, e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam aí das suas casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler então Bhagavad Gita, capítulo 2. Adoro esse capítulo, que é intitulado O Resumo do Conteúdo do Gita. E o verso aqui é o verso 56. Vamos ver o que fala o verso 56. Vou primeiro ler o verso em sânscrito, tá? Dukeshvanudvignamana Sukeshu Vigataspurha Vitaraga Bhaya Krodha Sthitadir Muniruchate. Tradução, vou pular palavra por palavra, tá? Tradução: quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exulta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Vou repetir: quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exulta quando há felicidade,
e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Vamos ver o significado dado por nosso querido mestre, sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A palavra muni denota alguém que agita sua mente de diversos modos através da especulação mental, sem chegar a uma conclusão definitiva. É dito que cada muni tem um diferente ponto de vista, e se um muni não diferir de outros munis, ele não poderá ser chamado de muni no sentido estrito do termo. Nasavrshir yasya matam nabhinam. Mas o Sthitadir Muni não é qualquer tipo de Muni, é Sthitadir, que tem a mente estável, né? Dir, de Buddhi, da inteligência, Sthita, estável. Como é mencionado nessa passagem pelo Senhor, é diferente de um Muni comum. O Sthitadir Muni está sempre em consciência de Krishna, porque ele esgotou todas as atividades relacionadas com especulação criativa. Ele é chamado Prashanta Nirshesha Mano Radhantara, ou alguém que ultrapassou a fase de especulação mental e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna, ou Vasudeva, é tudo. Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Ele é chamado um Muni cuja mente é fixa. Tal pessoa em plena consciência de Krishna não se deixa em nada perturbar-se pelas investidas das 3 classes de misérias, pois aceita todas como misericórdia do Senhor e considera-se apenas merecedor de sofrer mais problemas devido às suas más ações passadas. E ela sabe que as suas misérias, pela graça do Senhor, são reduzidas ao mínimo. Do mesmo modo, quando se sente feliz, ela reconhece que isso é obra do Senhor e considera-se indigna de receber tal felicidade. Ela entende que é devido apenas à graça do Senhor que ela está numa condição confortável e é capaz de prestar melhor serviço a Deus. E em prol do serviço ao Senhor, ela sempre é ousada e ativa e não se influencia por apego ou aversão. Apego significa aceitar as coisas para o gozo dos próprios sentidos e desapego é a ausência desse apego sensual. Mas quem é fixo em consciência de Cristo não tem apego nem desapego, porque dedica a sua vida a servir ao Senhor. Portanto, ele não fica nem um pouquinho aborrecido, mesmo quando seus esforços não são exitosos. Ocorra sucesso ou fracasso, quem é consciente de Cristo está sempre fixo em sua determinação. Srila Prabhupada Ki Jai. Antes de comentar, eu vou oferecer minhas reverências, pedir as bênçãos dos nossos mestres e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Niti Namade. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namade. Vanchakalpatarubhyascha Kripasinghudeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namam. Relendo o verso. Quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, e nem se exulta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Então, a ira passou bem, assim, levemente aqui pelo verso, mas se a gente for se debruçar aqui no significado de Prabhupada, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Então, primeira, que é muito importante, né? O verso fala sobre um sábio de mente estável, um Sthitadir Muni. Muni é a palavra de sábio. E aí Prabhupada já fala que tem muitos tipos de sábio. Eles estão sempre discordando. Um acha isso, outro acha aquilo. Eles têm opiniões diversas, né? Às vezes está chamando de especuladores, né? Especular, é interessante essa palavra, a raiz da palavra especular é de espelho. Especular é eu acho. Eu vejo algo, eu estou espelhando aquilo que tem em mim, então eu acho que é assim, outra pessoa fala, eu acho diferente. Cada um vai achar diferente. Quem é que vai ter uma opinião que é fixa? Que está stita dir, a sua inteligência está stita, está fixa. Quem é um stita dir muni? É aquele que compreende a consciência de Krishna, né? Prabhupada fala que é aquele que chegou à conclusão de que Krishna é tudo.
E aí citam um verso se não me engano, do capítulo 7, que fala que Vasudeva Sarvam Iti, que depois de muitas vidas alguém entende que Deus é tudo, Deus está em tudo, né? Então essa pessoa que compreende isso, conecta todos os seus pensamentos com Deus, ele é um sábio de mente fixa, tá? O que isso tem a ver com ira, que é o tema de hoje, né? Ele vai falar logo em seguida. Essa pessoa, ela não se perturba pelas misérias que acontecem. Então já entra ira. Por quê? Acontece uma miséria com a gente, se você não aceita aquela situação, você fica irado, né? Como que vai acontecer isso, né? Eu queria ter saído hoje para sei lá onde, para o parque, estava chovendo, acabou com os meus planos, né? Você fica irado, né? Você não aceita aquilo. Então, isso aí já demonstra que uma falta de compreensão, né? Porque quem compreende que Deus está em tudo, Deus está controlando tudo, não vai pensar isso, né? Prabhupada fala, pelo contrário, né? Se acontece até uma coisa, uma desgraça, assim, sei lá, você ia saindo de carro e terminou que bateu, assim, né? Bateu, deu uma batidinha no carro, né? Alguém que não tem compreensão de Krishna vai achar que aquilo é uma miséria, vai ficar irado. Alguém que tem a compreensão vai entender assim, não, Krishna está por trás disso daí. Eu fiz alguma coisa no passado e o meu karma fez com que eu batesse o carro. Na verdade, porque eu sou devoto, tenho consciência de Krishna, estou procurando ter esse relacionamento com Krishna, Krishna até ele segurou um pouco o meu karma. Essa batida era para ter sido uma batida muito pior e Krishna me salvou e está fazendo eu sofrer muito menos, né? Então, né, essa é um pensamento, né, de quem tem consciência de Krishna. Então a ira vem muito disso, né? A ira vem muito desse apego. Depois o Prabhupada vai falar sobre o apego, né? Quem tem essa consciência de Krishna, essa escrita de ira, essa consciência fixa, ele não fica nem muito apegado nem muito desapegado. Quem fica muito apegado a algo tende a ficar irado quando acontece algo diferente do que ele quer, né? Então ele é equânime. Em vários versos, Krishna vai falar sobre essa importância da equanimidade. E a equanimidade, mas de onde vem essa equanimidade? Essa equanimidade vem dessa compreensão de que Vasudeva Sarvam, que Krishna está por trás de tudo, né? Krishna está por trás de tudo, então o devoto fica entendendo como tudo sendo um arranjo de Krishna. Algo que seja positivo em misericórdia de Krishna, algo que aparentemente é negativo também é misericórdia de Krishna. Tá legal? Eu quero ver o próximo verso. Não tem só um sobre ira, tá? Ele aqui traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos sobre ira. Então esse primeiro verso trouxe essa abordagem, né? Que uma pessoa que está fixa na consciência de Krishna, ela está com a mente muito tranquila, a mente equânime, e ela não está sujeita à ira, né? Ela aceita. Vamos ver o próximo verso, ver se Prabhupada dá uma luz diferente, né? Se o próprio verso ou o comentário de Prabhupada traz uma luz diferente. O próximo verso aqui é do próprio capítulo 2, é o verso 62. Essa sequência é muito boa. Inclusive aqui na minha lista de versos sobre a ira, ele coloca o 62 e o 63. Eu não vou ler o sânscrito, eu vou ler somente a tradução, tá? Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. De tal apego, desenvolve-se o hedonismo, e dos desejos hedonistas surge a ira. Vou já ler o próximo verso. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. E quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então é tipo aquela fileira de dominós, que você empurra um e vai caindo os outros, né? É uma sequência. Então vamos olhar de novo, que legal essa sequência. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego. De tal apego, desenvolve o hedonismo. Aqui, dependendo da tradução, vai ter uma palavra diferente, né? Às vezes traduz como luxúria, aqui está traduzido como hedonismo, e às vezes traduz como desejos egoístas, tá? Às vezes a palavra luxúria ou hedonismo
remete muito à questão sexual, mas não é só isso. Hedonismo é assim: eu quero satisfazer os meus desejos, qualquer que seja. Desejos de desfrute da língua, desejos de posse, desejos de poder. Isso é desejo, né? Hedonismo, luxúria, desejos, né? Então, observo os objetos dos sentidos, gerei apego, gero desejos egoístas. Eu vou substituir, tá? Vou desejos egoístas. E dos desejos egoístas surge a ira. Da ira surge completa ilusão. E da ilusão, a confusão da memória. E quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Tá legal? Então, é muito interessante aqui, porque Krishna está explicando assim Eu estou achando interessante que essa aula está bem semelhante a uma aula que eu dei agora no Réveillon, lá em Govardhana, né? Também caiu essa temática aí para eu falar sobre ela, então é provável que eu vou falar parecido, né? Se alguém que está assistindo essa aula assistiu a aula em Govardhana. Então é isso, né? Então, Krishna está mostrando assim a origem, né, de certa forma, a origem da miséria, né? Porque assim, no próximo capítulo, no capítulo 3, o Arjuna vai perguntar assim: Krishna, por que às vezes a gente quer fazer as coisas certas e parece que tem uma força contrária que faz com que a gente se sabote? Estou falando com as minhas palavras, óbvio. E aí Krishna fala assim: Arjuna, é por conta dos nossos desejos egoístas, simplesmente, né? Então, tudo isso, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa e não consegue fazer o contrário, nossos desejos egoístas. E aqui Krishna vai mostrar toda uma sequência de como que surge, né? Então ele fala: olha, você olha um objeto e gera apego a ele, o que acontece? Você quer aquele objeto, aquela coisa. E aí quando você quer muito, quer desfrutar, né? Gera esse desejo egoísta, inevitavelmente surge a ira. A ira surge do desejo, né? Por quê? Porque quando eu quero muito algo, eu tenho um apego forte a algo. Só tem duas opções: uma, eu não consigo, ou eu consigo aquela coisa que eu quero. Se eu não consigo, eu já vou ficar irado, porque eu gerei um apego, vou ficar assim: como assim? Mas eu queria esse emprego, eu queria esse carro, essa casa, sei lá o que. Você fica irado porque você não consegue. Outra opção é, você consegue aquilo, mas o que acontece? A ira é próxima de frustração também. Você consegue aquilo, mas você vê que não resolveu. Você precisa ir atrás de um outro desejo. Então acontece isso, né? Quantos desejos a gente já teve ao longo da nossa vida, né? A gente está com desejo e a gente vai e satisfaz aquele desejo e a gente se sente vazio e vai atrás de outro desejo, não é assim? Então ele fala, dos desejos egoístas surge a ira. Isso é muito interessante, né? Traduzir esse kama, a tradução de kama, como desejos egoístas, né? Então aí vai descortinando daí, né? E dessa ira, o que acontece quando a pessoa fica irada? Da ira surge a completa ilusão. Então quando você está irado, você não consegue enxergar as coisas direito. Você, né, coloca um véu vermelho ali diante do seu óculos, você vê tudo assim, não da maneira que é, mas da maneira que você está enxergando. Você fica iludido, né? Pela sua maneira de pensar. Da ilusão vem a confusão na memória. Então você já não consegue raciocinar direito, você nem se lembra que você é uma alma espiritual, né? Fala, da confusão na memória, perde-se a inteligência que se perde é justamente a inteligência espiritual, de entender assim, peraí, calma lá. Às vezes foi algo que eu tive uma realização disso há anos atrás, né? Quando eu ficava assim, vendo cada problema que eu tinha, eu via aquilo da perspectiva de daqui a 10 anos. Eu pensava isso, né? Tinha um problema assim, ai meu Deus, sei lá, tipo, vou tirar a carteira de motorista. Ai, carteira de motorista, que problema. Eu pensava assim, pô, será que daqui a 10 anos isso vai ser um problema? Ou daqui a 10 anos eu vou pensar assim, putz, não tinha para que eu ter ficado preocupado com isso, né? E quando eu colocava essa perspectiva assim, de uma coisa no futuro, eu vi que qualquer coisa assim era muito pequena, né? Então, quando a gente compreende, quando a gente lembra que a gente é uma alma espiritual, isso aqui tudo, de certa maneira, é uma encenação do nosso corpo. Eu não sou Shri, quer dizer, Shri Chaitanya Das, eu sou, né, o servo, a minha alma é serva, né, de Chaitanya, mas, por exemplo, o meu nome
civil, né? Ciro, né? Eu não sou o Ciro, eu estou o Ciro, né? Porque há 100 anos atrás eu já existia a minha alma, mas eu não era Ciro. E daqui a 100 anos a minha alma vai existir e não vai ser Ciro, né? Então isso aqui não deixa de ser um papel, um personagem que a gente está representando, né? Porque eu estou num determinado corpo, com uma determinada mente, nascida de uma determinada família, um determinado país, uma determinada cultura, etc, etc. Então, quando a gente vê nessa perspectiva da eternidade, tudo fica muito pequeno, assim, para você ficar irado, assim, então, você ficar iludido, irado, confuso, né? Perda da inteligência espiritual, você esquece que é uma alma, você se identifica muito com o corpo, você se identifica muito com a mente. E aí fala, e quando isso acontece, você cai, né? De novo no poço material. Que é isso, né? Quando você não se reconhece como alma, você se confunde muito com o corpo e com a mente, a gente fica preso aqui no mundo material, né? Identificado, né? Então isso é um problema. Daí qual é a solução? Né? Qual é a solução? Então alguém pode ir puxando assim, uau, teve toda uma complexidade que aconteceu, que foi desencadeada pelo quê? Aí você vai lá no começo, daqui a pouco eu vou ler a sua pergunta, tá, Kai Storm? Eu vou só assim terminar esse raciocínio. Então você pode ver assim, uau, então teve toda uma série de acontecimentos desagradáveis. Por quê? O primeiro acontecimento foi observou os sentidos, né? Eu observei algo que me gerou apego, né? Eu vi um emprego, que eu quero aquele emprego, aquela casa, aquele carro, por exemplo. Então, observei aquilo e gerei apego. Então, alguém pode achar assim, então, a solução é, vamos cortar o mal pela raiz. Não vou observar nada. Não vou poder ter desejo de ter um celular, alguma propaganda que eu vejo, porque eu vou fechar os meus sentidos. Eu não vou ver nada, eu não vou escutar nada, eu não vou fechar os sentidos, né? Não vou desejar nada, né? Se quando eu vejo o desejo eu não vou desejar nada, é muito simples, né? Sendo que isso é artificial, porque a gente nesse corpo material, a gente tem uma mente que é material, sutil, e o que a mente faz? Inevitavelmente, a mente sente, a mente pensa e a mente deseja. Então tem algumas filosofias que vão dizer, você tem que abstrair os seus sentidos, você tem que parar de pensar, você tem que parar de desejar, porque o sofrimento vem daí. Sendo que a gente sabe que isso não é natural. Então por isso que vem. Se a mente faz isso, o que eu vou fazer? Não tem como eu evitar os sentidos, né? Interessante, alguns versos para frente, Krishna fala assim, que mesmo alguém que refreia os sentidos, a mente dela ainda vai tá querendo aquilo, né? Mesmo que ela não coloque os sentidos em contato com aquele objeto que ela está querendo, mas a mente vai querer, né? Eu acho que aqui vai ser no capítulo 3 que ele vai falar. Então, qual que é a solução? Se mesmo que eu não vejo algo, eu penso naquele objeto e eu quero aquele objeto. A solução que Krishna fala é o seguinte, ele fala, porém, não sei se eu vou conseguir lembrar qual que é o verso. Ele vai falar assim, porém, eu vou conseguir desapegar daquele apego negativo, me apegando a um gosto superior. Até tocou um sino aí para confirmar. Eu queria tanto achar esse verso, vamos ver se eu consigo achar. Então, o que é isso? Né? Alguém que tem ali um vício por bebida, por balada, alguma coisa assim, mesmo que ela não fique vendo nada sobre isso, não vou achar esse verso, só vou parafrasear, depois eu encontro o verso. Mesmo que ela não veja nada sobre isso, ela vai ficar pensando. Mas aí o que acontece para ela poder parar de pensar sobre esses assuntos, de desejar esses assuntos? Ela tem um gosto superior. Então, por exemplo, talvez alguns de vocês tinham outros gostos, não sei como está o gosto de vocês, né? Antes de vocês começarem a tomar gosto pela consciência de Cristo, né? Vocês estão aqui agora, né? Vocês poderiam estar assistindo um filme de ação do Netflix, por exemplo, né? E vocês estão aqui assistindo uma live sobre Cristo. Então, Krishna fala assim, não adianta você artificialmente tentar
deixar de pensar, deixar de desejar aqueles objetos que você antes desejava. Você precisa, mas você vai facilmente desapegar deles quando você sentir um gosto superior. Qual é o gosto superior? É o gosto espiritual. Então, né, alguns de nós comíamos carne, alguns de nós se intoxicavam, alguns de nós faziam sexo ilícito, alguns de nós, né, sei lá, se envolvia em jogos de azar. E uma vez que a gente pratica a consciência de Krishna, ouvindo sobre Krishna, cantando e dançando, estando junto com os devotos, comendo o alimento que é oferecido para Krishna, a gente vê, uau, isso aqui é tão bom, é tão bom. E não dá mais vontade de fazer as coisas que fazia antes, de festas e raves, sei lá o que, né? Então, essa é uma solução. Então é interessante quando ele fala os desejos, ele colocou a palavra hedonismo, eu traduzi como algumas traduções têm desejos egoístas, porque a gente pode ter desejos espirituais. Eu tenho um desejo de algum dia ter a minha coleção do Bhagavatam, aquela coleção, se alguém quiser me dar de presente, foi dia 2 de janeiro, eu estou aceitando, aquela coleção que tem a folha fininha assim, e de conseguir algum dia ler todo o Bhagavatam, né, ficar assim, né, me deleitando ali com as palavras do Srimad Bhagavatam, né? Eu tenho esse desejo, um desejo espiritual. Eu tenho um desejo de conseguir algum dia cantar uma japa bem concentrada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e daí sentir todo o amor puro que a alma já sente por Deus, né? A partir daí, então eu tenho vários desejos espirituais, isso aí não tem problema, né? A gente deve substituir os desejos inferiores pelos desejos espirituais, né? Então, quando a gente adota isso e a gente vai se desapegando de coisas materiais, se apegando a coisas espirituais, aceitando o que Krishna nos dá, naturalmente aí a gente vai se livrando aí da ira aos poucos, tá? Tudo bem que não é tão rápido assim. Então, eu falei demais, eu vou agora voltar para a pergunta da Kai Storm. Eu vi que o Centro Hare Krishna também comentou alguma coisa. Então a Kai Storm perguntou assim: como fazer para não se apegar a outras pessoas, para não acabar caindo na ira ou na frustração? Não tem uma fórmula secreta. Bem, a fórmula secreta tem. E eu adoro citar esse verso, é o último verso do capítulo 5. Prabhupada chamava esse verso de a fórmula da paz. É o verso que fala o seguinte, que Krishna fala: aquele que compreende que eu sou o desfrutador supremo, o controlador de tudo, o proprietário de tudo e o maior bem-querente das entidades vivas, essa pessoa que compreende isso alcança a paz. Então, o apego a outras pessoas, primeiro, a gente está colocando a gente está se abrigando de certa forma, colocando uma confiança em demasia em outra pessoa. Apego é isso, né? Apego assim, doentio, porque você apegar assim, de gostar de estar com a pessoa é natural, né? A gente tem apego aos devotos, é muito agradável estar com os devotos, a gente sente falta do meu devoto quando ele está longe, né? E algo do tipo, né? Mas um apego excessivo, eu estou depositando muita confiança, assim, abrigo, né? Eu estou me abrigando, estou me refugiando muito naquela pessoa, né? E Krishna fala, ele que é o único, ele que é o maior bem-querente, ele que é o maior amigo das entidades vivas, né? Então, quando a gente quer, não compreende isso, a gente quer assim, não, é tal pessoa, e as pessoas são falíveis, as pessoas são imperfeitas. De repente eu acho que uma pessoa é meu maior amigo e aí a pessoa faz alguma coisa que me desagrada e aí lá e tal. Mas eu tenho que entender que o maior amigo é Krishna. Se eu estiver sempre me apegando a Krishna, entendendo que Krishna colocou aquela pessoa na minha vida, para que eu aprendesse com ela, né? É muito interessante, eu tô lendo, diariamente eu faço a leitura do Bhagavatam, inclusive eu gravo, né? E eu estou lendo sobre já as instruções de Krishna para Uddhava, e conta a história do Brahma Navaduta, né? Que é Dattatreya, que ele conta que ele teve 24 gurus, né? Então os gurus dele eram o sol, era o vento, era a terra. Então é dito que todas as pessoas, a gente pode ver tudo como professores, né? Então, uma pessoa que aparece na minha vida, eu tenho que ver assim, o que eu posso aprender com aquela pessoa. Às vezes eu tenho que aprender tolerância, às vezes eu tenho que aprender paciência, às vezes eu tenho que aprender desapego. Então é isso, né? Eu não posso confiar assim, aquela pessoa vai me salvar, né? Então é isso. A última instrução, basicamente, em Krishna Dari fala assim, olha, abandone qualquer dharma material e renda-se somente a mim. O que quer dizer isso? Renda-se somente a mim.
Não fica achando que assim, a salvação, a minha salvação é o meu namoro, o meu casamento. A minha salvação é o meu emprego. A salvação é o dinheiro, porque não é aí que está a salvação. A salvação está em Cristo. Então, quando a gente entende o lugar de cada coisa, a salvação está em Cristo. Só Cristo é a salvação ali, é o centro de tudo. E todas as coisas estão se encaixando nesse plano maior de Cristo. Vai ter uma pessoa que vai aparecer na minha vida, eu vou entender ela como uma ferramenta de Cristo. Se eu estou junto com ela, eu aproveito para crescer em consciência de Cristo junto com ela. Se ela se afasta, eu entendo que aquilo foi por arranjo de Cristo, eu vou aprender alguma coisa daquilo, seja desapego, seja humildade, vai ser de cada caso. Então é isso, é não depositar assim, achar que aquela pessoa vai ser a salvação da minha vida, porque a gente tem que se render somente a Cristo. Bem, seria mais ou menos isso que eu teria a dizer, cá, pelo menos no momento, a maneira que eu estou vendo assim, a pergunta, né, se você quiser especificar mais, assim, se achar que eu não dei foco exatamente ao centro da pergunta, você pode me falar. Muitíssimo obrigado, Centro Hare Krishna, não sei se provavelmente é o Govinda Gopal. Esse verso mesmo que eu queria, que eu fiquei atrapalhado procurando o verso. Sabe por que eu não achei esse verso? Porque eu estava achando que esse verso vinha depois que ele falava a sequência, né? Eu achava que ele falava a sequência e depois ele dava esse verso, mas não, ele explica o que acontece e depois fala o problema, né, do apego, né? O verso é esse mesmo, Govinda. O verso 259 que o Govinda colocou aqui pra gente. Não sei se é o Govinda, né? Estou achando que é. A alma encarnada pode restringir-se do prazer dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Ou seja, você restringe, você não está vendo, você não está ouvindo, mas você pensa naquilo. Então, qual é a solução? Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Muitíssimo obrigado, é esse mesmo verso. Então, não adianta artificialmente, eu vou, não vou nem olhar isso para não ficar desejando e depois não ficar irado. Não é essa a solução. A solução nunca é negativa, é sempre positiva. Não é não me apegar a algo material, e sim me apegar à parte espiritual. Muitíssimo obrigado, Lio, bondade sua. Laércio falou o seguinte, está citando aqui o néctar da instrução, né, que a gente está estudando com Govinda às terças, quintas e domingos pela manhã. Govinda e Yamunacharya Maharaj também. Aquele que controla os impulsos da língua, do estômago, dos órgãos genitais, está apto a fazer discípulos por todo o mundo. Sim, também tem, você esqueceu de falar da mente, os impulsos da fala, da mente e da ira, que também estão contidos nesse verso também, Laércio. É isso mesmo, né? Alguns controles que a gente precisa ter, né? Que fala da instrução, um livro muito bom também, depois quem não conhece, procure, né? A gente tem no Vedabase, é online, gratuito, dá para ler o Néctar da Instrução, né? Muito interessante. E aqui também no Instagram, alguém tinha feito uma pergunta, tem vários comentários aqui. O Estácio perguntou, qual versão do livro é esse? Esse livro que eu estou lendo é o Bhagavad Gita, a versão é Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. Ele tem várias versões, ele tem uma versão menorzinha, pocket, tem essa versão aqui, que eu acho que é a mais comum da gente ver, tem uma versão de luxo que eu tenho, que eu acho bem legal, que a letra é grande, é capa dura, tem uma versão dupla também, então tem várias versões da Bhagavad Gita, tá? Esse bem como eu falei, a tradução e comentário de Srila Prabhupada, tá? Estácio. E a Sandra falou o seguinte, eu fico praticando a troca do apego, porque a função da mente é apegar. Perfeito, Sandra. Apegar para que o eu seja satisfeito, mas na consciência de Cristo. Eu aprendi que podemos trocar o apego e ira pelo Dharma. Ela está colocando uma interrogação, mas eu acho que é uma afirmação, né? Então, o Dharma é essa ideia do nosso dever, né? Então, a gente tem nossos deveres, né? Nossos deveres sociais, deveres familiares, deveres espirituais também. Então, entendo talvez que quando ela está falando de trocar o apego e ira pelo Dharma, seria essa compreensão do nosso Dharma maior, talvez, né? De servir Krishna. Não sei se é isso, Sandra. Como seria isso de trocar o apego e a ira pelo Dharma, né?
Deixa eu ver, ela continuou falando assim, qual o meu dharma nisso e não o meu apego? Trocar ira pelo aprendizado. Tá, fácil não é, mas será o caminho? Entendi. Dharma ou karma, né? Você entender, isso, né? De trocar ira pelo aprendizado, né? Uma situação que te deixaria irado, você para e calma lá. Minha mente está ficando irado, eu não estou aceitando, eu estou apegado, porque eu queria que fosse de um jeito diferente. Deixa eu aceitar essa situação e uma vez que eu aceito, deixa eu tentar ver o que tem de aprendizado aí, né? É isso que você está falando, né? Então, qual seria o meu dharma a partir dessa situação, né? Como que eu devo agir uma vez que essa situação se apresenta diante de mim? O que eu preciso aprender daí? Eu acho que é isso, Sandra. Você colocou de uma maneira bem legal. Eu entendo que é isso, né? Você utilizar aquela ira para, bem, obviamente, se observar, né? Primeiro se observar que a mente ficou irada, perceber que aquela ira veio de um apego, né? Você pode, a partir daí, estudar o porquê desse apego e, assim, treinar, desapegar disso e ver, assim, qual é o ensinamento aquela situação está colocando para você, né? É muito legal isso. Eu estou lembrando, quando você coloca isso, né, de uma situação que nos deixa irado, eu lembro daquela frase do professor Hermógenes, né, que ele fala, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, essa é uma fórmula, né, muito legal para quando você fica irado. Quando você está irado, você não está aceitando, você não está agradecendo, você não está entregando, você não está confiando, né? Então essa fórmula é legal. E aí eu gosto de fazer aquelas correções ali, ajustes que o Maharaj Chandramukha fez, que ele fala assim, essa frase é muito legal, mas ela está numa ordem invertida. Porque como é que eu falo? Entrego, confio. Como é que eu vou entregar se eu não confio antes? Então tem que inverter. Confio, logo entrego. E aí eu aceito o que me vem e agradeço. E aí o Maharaj Chandramukha ainda complementa com algo que eu acho genial. Ele fala assim, mas como que eu posso confiar se eu não compreendo da importância do estudo, né? Do estudo das escrituras? Então, preciso compreender. Então, compreendo. Compreendi. E aí sim eu confio. Confio, compreendo, confio, entrego, aceito e agradeço. Então, achei legal essa mudança aí que o Chandramukha Swami fez, assim, da gente ver essa frase que é tão famosa, né, nos meios de yoga. Laércio comentou, até mesmo almas liberadas podem ser pegas por Maya. Sim, Laércio, tá aí para todos, né? O nosso problema é não termos medo de Maya. Maya é essa natureza ilusória, né? A gente tem que estar sempre ligado, né? Prabhupada, ele cantava japa chorando, né? E uma vez os devotos perguntavam por que você está chorando. Ele fala, eu estou chorando pedindo para não ser pego por Maya, né? Ser pego por Maya é assim, esquecer de Krishna e pensar só nos meus desejos, né? Isso é Maya. Então a gente tem que sempre pedir para Krishna também na japa, Krishna, não me deixa esquecer de você, não me deixa ser pego pela natureza ilusória, não me deixa ser pego por Maya, né? Exatamente. Obrigado aí, Laércio. E a Estreluas, que é a Luana, legal te ver aqui, Luana, Hare Krishna. Como agir quando se mora com alguém que quer te prejudicar? Uau! Aí é bem uma questão difícil, né? A gente tem que, tem aquela frase famosa, eu não vou saber a quem que atribui essa frase, que eu já vi várias vezes, que é de mudar o que pode ser mudado, né? Paciência, né? Tolerância para aceitar o que não pode ser mudado, e o discernimento, né? Para saber quando é um e quando é outro, né? Então, uma situação que está insustentável, a gente tenta ver se consegue mudar, né? Então, se você mora com alguém que quer te prejudicar, primeiro a gente tem que ver se consegue mudar essa situação, né? De ver se mudar a pessoa, porque que aquela pessoa quer prejudicar, né? De conversar com ela, se não conversar com ela, falar com alguém que tenha influência sobre essa pessoa, né? Alguma autoridade dessa pessoa, né? Dependendo do caso, autoridades maiores, né? Enfim,
que possam intervir na situação, se não dá para aquela pessoa mudar, dependendo de qual é o nível de prejuízo que essa pessoa quer fazer, se dá para você trabalhar algo como, sei lá, tolerância, paciência, a pessoa quer te prejudicar verbalmente, né? A pessoa vai e fica te criticando e tal, e aí você, uau, tenho que né, aprender assim a tolerar, né? Já vi que não adianta responder, então vou aprender a tolerar, vou aprender a paciência, né? Então, ou você tentar sair daquela situação, né, e morar em outro lugar, ou, bem, é isso, né? Tentar ver qual a solução que Cristo está colocando ali, algo que você esteja que aprender dentro da situação, sem mudar a situação, ou talvez Cristo está querendo te mostrar justamente que você tem que reagir àquela situação e mudar aquela situação. Então é muito difícil, não tem uma receita de bolo, né, para a situação. Cada situação a gente tem que orar mesmo para Cristo, né, pedir para que Cristo mostre a solução para aquele exemplo específico, né, para cada situação específica, tá? Então, perdão, Luana, se não tem uma resposta assim tão preta e branca para como agir, mas seria isso, né, assim, tolerar se pode ser tolerado, mudar se pode ser mudado, né? Tem que ver muito cada caso, tá bom? O nosso problema não, lá se falou, como fez Shukadeva Goswami, não nasceu até ganhar a bênção do próprio Krishna. Lá está falando sobre Maya, porque Shukadeva ele não queria nascer, porque não queria ficar iludido. Depois que Krishna falou assim, eu te dou a bênção de nascer, sem ser iludido por Maya, daí ele aceitou nascer. Tá bom? Gratidão, Luana, eu vou pesquisar depois. Eu acho que eu lembro de alguma live, algum texto falando sobre como lidar com situações abusivas, relacionamentos abusivos ou coisas assim, né? E eu vou tentar achar esse material e posso tentar te passar também, tá? Eu lembro também que foi Prabhu Mahatma, ele deu um curso há uns 2 anos atrás aqui da arte do perdão, em que ele abordava também alguma coisa assim, também em algum momento, em alguma das aulas que ele deu, ele abordava também a situação de relações abusivas, assim, né? E como a gente pode se portar nessas situações, tá? Então, eu vou tentar achar material aí para te repassar, tá bom?